Bom dia, muito bom dia, um feliz ano novo para você, todos juntos neste 2025 que na prática se inicia hoje, um dia ensolarado na Grande São Paulo, com promessas de chuva à tarde. Desejo a você a realização dos seus sonhos, saúde, paz, junto com seus familiares e pessoas queridas. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje o noticiário está muito dirigido à posse de prefeitos e vereadores em todo o Brasil. Tivemos, na prática, um recesso político, a não ser algumas faíscas que saíram do Congresso e do STF, mas tivemos uma passagem política e economicamente pacífica de 2024 e 2025. Eu acho que 2024 não foi um grande ano, nem para o Brasil, nem para o mundo. Se bem que no Brasil existe um fator, e aí o presidente Lula tem razão de reclamar, que não tem alcançado uma divulgação que ele gostaria que tivesse, que é a redução a números recordes do desemprego. Estamos com um desemprego baixíssimo e isso tem sido pouco registrado. Também o combate à inflação não tem merecido destaque maior da imprensa e talvez até pela dimensão dos erros, a divulgação dos erros do presidente Lula, do seu governo, tem superado os fatos bons, como essa redução do desemprego, que precisa ser tributada ao governo Lula. Aliás, os maiores adversários do governo precisam reconhecer isso, que há fatos insofismáveis, né? Fatos que são corroborados pela aritmética, pela matemática, etc. Entramos num período político de perspectivas para a eleição de 2026. Acho que o mandato do presidente é muito curto. Na Constituição de 46, ele era de 5 anos, um aninho a mais. Então, você tem 2 anos de governo Lula, agora já estão correndo e pensando nas eleições de 2026. Então, é um período muito curto de 4 anos para o presidente da República. Na França é 7 anos. Aí eu já acho demais. Mas 5 anos estava na medida. Isso é uma escolha aleatória. 4 passam muito depressa e eu tenho a impressão que, em função da campanha eleitoral seguinte, né, para onde está todo mundo dirigindo seus olhares agora, isso não é bom. Nós vamos dar uma olhada no noticiário. A Folha destacou o incidente terrorista em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Homem mata pelo menos 15 após atropelar multidão em Nova Orleans. É um americano. O Trump, na sua declaração, classificou ele como estrangeiro, porque ele tem um nome árabe, mas ele é americano, nasceu no Texas e tinha uma bandeira de uma organização terrorista em sua caminhonete. Ele entrou numa rua principal de pedestres, né, a rua Bourbon, ou Bourbon, né, que reúne barzinhos, que reúne as principais áreas de jazz, enfim, a rua mais importante sob o aspecto turístico de Nova Orleans,
e jogou o carro sobre a população. O autor do atentado era americano e carregava a bandeira do Estado Islâmico, e aqui vai o final dele: ele foi morto pela polícia após o ataque. Que música é essa que está tocando aí? Tem uma música aqui. Eu achei que eu estava sendo saudado pela música, mas qualquer coisa aconteceu aqui. Um dos vários rádios que está sobre a mesa. Nunes agradece. Bom, teve essa questão, né? Foi ruim na passagem de ano, um momento extremamente desagradável para os Estados Unidos e um lembrete para o mundo que nós começamos 2025 sob o signo da violência. Aí o Trump toma posse dia 20, isso é um marco de que muita coisa vai mudar na política interna americana e principalmente na política internacional. A gente não pode escrever o que o Trump fala, ele é um homem dado a impulsos, então, mas as perspectivas do que se ouve falar, do que ele tem dito e o caráter político das pessoas que o cercam fazem prever modificações muito grandes, por exemplo, na relação americana com a Rússia, que seria muito mais positiva. Ele diz que vai, no primeiro dia, colocar o fim na guerra da Ucrânia, a Ucrânia que se prepare, porque a guerra pode acabar, mas com perda de território da Ucrânia para a Rússia, que é o que Putin quer, né? Quer dominar, e o Trump pode se arrepender disso, porque o Putin tem as ideias trazidas lá do passado do Império Soviético, né? Se possível, ele levaria até Lisboa, né? No lado oeste da Europa. Não há dificuldade em entender, né, que a Rússia, apesar de ser o maior país do mundo, tem desejos expansionistas. E não é só território. Território vale pelas riquezas que ele abriga. O território ucraniano tem uma riqueza representada, exteriorizada pela sua agricultura, e tem petróleo. Então, isso que é importante. Isso que é importante. No Oriente Médio, eu não vejo noticiário nos jornais de algo que possa ter sido destacado. Continuam as escaramuças, tem problemas lá no Knesset, que é o parlamento, tem uma defecção. O antigo ministro da Defesa, se não me engano é Ben-Gvir, está renunciando ao seu mandato em protesto lá contra a política. Eu não sei se é Ben-Gvir, eu estou chutando aqui o nome e quero dar para vocês com extrema precisão. Ele é uma crise lá no gabinete, na política israelense, né? E alguém disse já, eu acho que foi o Magnoli, fazendo uma análise da situação no Oriente Médio, disse uma frase que realmente calou, que Israel, Israel vai ganhar a guerra, mas vai perder raízes as suas raízes ético-históricas. A expressão é minha, ético-históricas, judaicas, que vem lá de longe. É a troca da vitória que Israel está tendo, né, no frigir dos ovos na região. Não há perspectiva, tem muita negociação, não há perspectiva.
ver se eu consigo colocar aqui. Temos com um problema no meu computador hoje, e ó, não estou conseguindo colocar. Normalmente a gente consegue colocar um dos jornais israelenses, mas ele não está entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Enchentes de novo, olha aí. Putz, de novo. Enchentes em Porto Alegre. Você acredita? Segundo dia do ano. De acordo com a Climatempo, as chuvas na região sul do país vieram acompanhadas de fortes rajadas de vento e granizo. Aqui na Grande São Paulo também houve prejuízos com granizo, cada pedrona enorme. Olha, fortes chuvas caíram sobre a cidade de Porto Alegre na tarde da última quarta-feira, que foi ontem, né? O temporal provocou alagamentos em diversos pontos da cidade e fez com que o prefeito reeleito para o segundo mandato, deixa eu ver aqui, Sebastião Melo cancelasse um evento da posse. Então, ele cancelou o evento da posse pelas chuvas. A tempestade deixou a usina do gasômetro sem energia elétrica, portanto, o ato de posse do prefeito reeleito Sebastião Melo, da vice Bettina Worm e dos secretários municipais foi cancelado, segundo o comunicado da prefeitura. Eu não tinha visto, não vi nos jornais essa tempestade que se abateu ontem sobre Porto Alegre. Os nossos amigos gaúchos, a população, a nossa fraternidade, né? Porque esse tipo de acontecimento tem se abatido com frequência muito grande sobre o Rio Grande do Sul. E fica a advertência para prefeitos que tomam posse agora, para os senhores vereadores e para os senhores governadores que não aprenderam a lição, que as coisas mudaram e as obras doravante têm que ser parametradas, levando-se em consideração essa modificação climática de chuvas intensas que tem inundado várias cidades. Aqui na Grande São Paulo, as coisas não são diferentes. Na posse do prefeito de São Paulo, reeleito, Ricardo Nunes, o destaque dos jornais é o agradecimento que ele fez ao ex-presidente Bolsonaro, falou em moderação e mencionou de maneira muito elogiosa o governador Tarcísio. A impressão que se tem aqui em São Paulo é que está se formando, a partir da prefeitura, um bloco de apoio a Tarcísio de Freitas. Isso é tudo uma visão conjunta, ampla do que está acontecendo. O prefeito, nessa ânsia de ter um grupo político de apoio, orçamento a prefeitura tem a Tarcísio de Freitas, para que cargo eu não sei, eu acho que ele é candidato hoje a 3 posições: presidente da República, reeleição de governador, né? E pode ir para o Senado, enfim. Mas presidente da República e reeleição para governador, não tenham dúvida, Tarcísio é candidato, embora ele diga que não. Aquela coisa de modéstia, existe um tabu
na política brasileira de que se contar que é governador, que é candidato, passa a sofrer ataques de todos os lados. Eu acho que as pessoas manjam quem é candidato e partem sempre para o ataque, começam a procurar pelo envolvo, etc. Mas o Nunes fez uma coisa muito interessante. Ele convidou 4 prefeitos paulistas que deixaram seus cargos, que terminaram seus mandatos, para integrarem o seu secretariado. Tem 4 prefeitos de 4 cidades importantes que vão participar, da administração, da nova administração do prefeito Ricardo Nunes, que tem dinheiro para burro, Deixa eu voltar para o panorama internacional. Tem um homem que atropelou, já falamos, multidão na rua em Nova Orleans, matou pelo menos 15 e foi morto pela polícia, né? É americano, mas tinha uma bandeira lá terrorista no seu carro. Não se conhece exatamente as razões que levaram ele a isso. A polícia americana está investigando o que acontece. Tem uma outra coisa que aconteceu, um outro atentado, digamos, terrorista, aqui na Folha. Carro da Tesla explode próximo ao hotel e mata uma pessoa em Las Vegas. Teve 2 atentados nos Estados Unidos. Um carro Tesla que estava estacionado na frente do hotel simplesmente explodiu, matando pelo menos uma pessoa. Deixou vários feridos. Foi um carro elétrico da Tesla. Eu não sei se isso tem significado. Carro não explode sozinho, deve ter sido provocado. O Elon Musk, a gente acostuma dizer Elon aqui no Brasil, mas é Elon Musk, disse que a explosão foi causada por fogos ou bomba. O carro não explode sozinho e deve ter tido alguma intenção de provocar essa explosão. Eu não sei qual é o recado, se é que há recado. Tem uma eleição de um presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Ricardo Teixeira, já era prevista, era o candidato do prefeito Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira está... Ricardo Teixeira é uma inflação de Ricardo. Ricardo Teixeira é o novo presidente da Câmara Municipal, era o candidato de Ricardo Nunes, e era quem ele queria, havia muita gente que queria o cargo. Eu nunca sei porque um cargo que dá tanto trabalho as pessoas gostam, o salário não é alto, não sei porquê, né? Às vezes o cara gasta para ser candidato, para ser eleito mais do que ele vai ganhar a vida toda lá na Câmara Municipal. Bom, tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente imagina. Aí tem uma cobertura grande por falta de notícia. Aqui, ó. Nunes agradece a Bolsonaro e diz apoiar moderação em nova gestão. Eu ouvi o discurso dele e gostei. Agora precisa ver se ele corresponde à verdade. Na Câmara Municipal de São Paulo, teve uma história que ganha a primeira página dos jornais, que é um deboche, né? Aqui. Ex-vereadora de São Paulo leva privada de seu gabinete. Uma vereadora que foi eleita ganhou o gabinete de uma vereadora que não foi reeleita. A que não foi reeleita é a ex-vereadora Janaína Lima, que é do PP, Partido Popular,
não é o PT, Partido dos Trabalhadores. Ah, uma vereadora do PT não vai roubar uma latrina de um banheiro, né? Também não vai roubar outra coisa. Eu não estou fazendo nenhuma insinuação que você pensou com a sua mente maldosa. Aí a outra abriu a porta para ir no banheiro, não tinha pia, não tinha bacia, não tinha nada. A vereadora que saiu, a Janaína, disse que ela instalou com recursos próprios essas peças do banheiro e levou. E a outra, claro, fazendo blague, fazendo piada, disse que ia levar um pinico para a Câmara Municipal até que as coisas se acertassem. Isso acabou sendo um dos destaques da posse dos vereadores em São Paulo. Teve uma coisa chata, dolorosa, que foi a posse à distância do prefeito de Belo Horizonte, professor Fuad. Ele está sendo submetido a um tratamento contra o câncer, não pôde comparecer à sua própria posse, estava hospitalizado, ele tomou posse à distância com transmissão de imagem pela internet. Foi a melhor maneira que encontraram, mas é uma maneira dolorosa. Olha, Fuad Noma assume de forma remota o seu segundo mandato como prefeito de BH. Deixa eu ver aqui. Pará. Igor Normando toma posse em Belém, visando entregar as obras para a COP30. Eu estou achando que o Pará assumiu um compromisso enorme. Vai ter que fazer sacrifício para entregar as obras e estar prontinho para a COP30, que é uma reunião internacional que não pode falhar. Tem uma notícia aqui do Cotidiano dizendo assim, olha, sem estrutura adequada, escolas registram nível de ruído similar ao de turbina de avião. Estudo aponta falta de planejamento arquitetônico na rede estadual de São Paulo. Gestão Tarcísio diz que todas as unidades seguem a legislação. Eu não quero fazer julgamento nenhum, até porque eu acho que o ensino no Brasil, nas redes públicas e muito provavelmente nas privadas, estão muito aquém das nossas necessidades. Quando você vê essas disputas internacionais de matemática, de conhecimentos, etc., você vê que o Brasil fica sempre na rabeira. E o ensino paulista não é o melhor do Brasil, não, como muita gente pode supor. Agora, teve uma coisa boa nos festejos na Avenida Paulista no dia 31. O prefeito Ricardo Nunes não permitiu que os festejos em fogos tivessem conteúdo com explosão, né, bombas. Então foi silencioso. Foi um espetáculo bonito, de fogos, etc., mas sem as explosões. Aqui na região de Santana de Parnaíba, de onde estamos transmitindo, que é na Grande São Paulo, houve muito menos fogos que nos anos anteriores. As pessoas estão se conscientizando. Primeiro, incomoda muita gente. Essa soltura de fogos incomoda muita gente. Segundo, é uma tortura para os animais. Cachorros, gatos e tudo tem um ouvido amplificado. Eu não conheço exatamente as razões. O que me disseram é exatamente isso. Tem um ouvido amplificado para as frequências de bombas, trovões, etc., e
chegam à morte de medo, de susto, de pânico com essas festividades. Então não é justo, não é correto que um barulho desse, por um festejo, incomode pessoas, muitas pessoas doentes, muitos idosos, que são cada vez em maior número no Brasil, que precisam dormir, né, sofram com essas bombas que estouram em alguns momentos, em algumas festividades. Não é só no 31 de dezembro, mas a ênfase está no 31 de dezembro. Então, eu queria cumprimentar também as pessoas que se contiveram e dizer que isso deve continuar, né? A gente deve abolir esse tipo de coisa. Continuando com a Folha, Ambiente, Brasil teve 278 mil focos de incêndio no ano passado, pior cifra desde 2010. O PT cobrou muito os incêndios no tempo do Bolsonaro e ele mesmo não conseguiu debelar o fogo, nem a bandidagem que reina, que amplia a sua ação na Amazônia. Registros aumentaram 45% em relação a 2023, de acordo com os dados do INPE. Patamar de queimadas na Amazônia é a maior no bioma desde 2007. Então, as afirmações do presidente Lula e tal não foram respondidas pela realidade. Deixa eu ver o valor. O valor aqui, no alto da sua primeira página, anuncia, olha aí, nos 100 anos do Grupo Globo, o olhar voltado para o futuro. O ano de 2025, pelo Globo e pelos jornais do Grupo Globo, nesse caso representado pelo Valor, vai comemorar, o Grupo Globo vai comemorar os seus 100 anos, uma série de eventos, que nós vamos conhecer e vamos acompanhar. É importante que um jornal do Valor do Globo chegue aos 100 anos. Capitais mostram descompasso entre receitas e despesas e cresce o risco de desajuste fiscal. Essa que é a realidade em meio à festa das posses. Comprometimento da arrecadação com gasto corrente e amortização tem forte aumento em 2024. Seguindo o exemplo de cima, o pessoal gasta a rodo, depois não tem nem como pagar funcionários. Tem uma notícia aqui, é um registro interessante. Em 2024, a Petrobras não mexeu nos preços do diesel. Isso parece interessante, parece bom, mas leva a uma preocupação que a Petrobras, dos tempos da Dilma, se repita agora. Quer dizer, você faz um ato de recuo nos preços, mas você vai arrebentando a empresa, Tem a posse do Paes, no Rio de Janeiro, concorrida. Paes assume 4º mandato mirando questões estaduais. Ele fala, olha como o Globo deu a posse. É a cidade sede do Globo, no Rio de Janeiro. Paes vai criar nova força municipal armada e mudar guarda. É um assunto gravíssimo no Rio de Janeiro, segurança gravíssimo no Brasil todo. Grupo vai atuar em locais de grande circulação, mas sem ingresso em áreas conflagradas. Claro, a bandidagem não deixa, eles tomaram conta de parte do território do Rio de Janeiro. Aqui, Nunes faz acenos pela pacificação. Tá? Então, aqui, as grandes cidades brasileiras na parte superior do globo.
temos um minuto já ainda. Nossa, temos... Moraes amplia prisões de bolsonaristas e tem aval da primeira turma. Ucrânia não renova acordo e encerra fornecimento de gás russo à Europa. Tinha um acordo, o gás russo passava pela Ucrânia, eles cortaram o jatinho avisado, a Europa se preparou, mas alguns países estão se queixando disso. É para sufocar o governo russo, que tem um prejuízo enorme, não consegue vender o seu gás. E no inverno, gás é importantíssimo na Europa. Pronto. Tem muita coisa que ainda a gente não conseguiu dar. Meia hora continua sendo meia hora em 2025. Quem tomou cafezinho conosco nesse primeiro programa de 2025? Nivaldo Lima, deixa eu ver aqui, Bruno Fê, Lourdes Jesus, Mário dos Anjos, Eliseu Gonçalves, Gil Ferreira, Gracinha Rosildo, Diogo Belém, Armando Franca, Roger Amaral, de Pelotas, Sandra Lima, de Cotia, Felipe Dário, de Igaci, Alagoas, e Isabel Costa, da Inglaterra. Você não sabe que cidade. Alô, Isabel. Pessoal, essa dificuldade que eu tenho para ler, quando seca a idade, né? Os olhos secam também, por mais gotinhas que o meu ilustre oculista, o Dr. Rubens Belfort, me recomendou, por mais gotinhas que eu coloco, o tempo de duração da boa visibilidade é cada vez melhor, eu tenho que voltar. Então, por isso que de vez em quando eu fecho o senho aqui e vocês estranham que é essa dificuldade. Agora estou vendo bem. Bom, muito obrigado. De novo, um feliz ano novo. E lembre-se, continua a necessidade. Eu estou vendo a felicidade quando a necessidade dessa frase terminar. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.